Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e te convido a tomar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 21, e nós vamos ler o verso 11 e 12. Isaías 21, 11 e 12. Quem achou, diga amém. All right. Sentença contra Dumá. Gritaram-me de Seir: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Vinde, vinde. Mais uma vez, Isaías 21, 11 e 12. Sentença contra Dumá. Gritaram-me de Seir: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Vinde, vinde. Graças, Pai, por tua palavra. Ajuda-nos a entender. Fala com cada um de nós. Que eu não venha distorcer em nada a tua palavra, que é santa, perfeita, límpida e que nos alimenta. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem é que faz a pergunta ao profeta? Perguntaram ao profeta: profeta, que horas estamos da noite? Que horas? E o profeta dá uma resposta meio que enigmática. Meio não, bastante enigmática. Quem perguntou? Quem está perguntando a que horas nós estamos da noite? São os edomitas. Quem são os edomitas? Um povo habitante da região de Edom. Esse povo é descendente de Esaú e Jacó, os dois irmãos gêmeos, os dois filhos de Isaac. Então, eles são parentes dos israelitas. Mas a despeito de serem parentes dos israelitas, os edomitas são inimigos, rivais dos israelitas. E quando eles perguntam: guarda, a que horas estamos da noite? Você pensa que eles estão falando dessa hora que nós conhecemos? Não. Em outras palavras, a pergunta é: em que momento nós estamos do fim? Há quanto tempo nós estamos do fim? O que é que o futuro trará para nós? E a resposta é: olha, virão duas coisas. Primeira, manhã. Segunda, noite. Então precisamos entender o significado de tudo isso. Está dizendo o seguinte: o futuro tanto traz esperança quanto julgamento também. O futuro traz essas duas coisas: esperança e julgamento. Você sabe que a palavra manhã na Bíblia, ela simboliza esperança. Manhã significa alívio e noite significa julgamento, juízo de Deus. Acabamos de cantar que o Senhor tem uma manhã preparada para cada um de nós. Ou seja, nós temos esperança no Senhor, temos alívio no Senhor. Então a resposta é: olha, virá manhã, alívio, esperança, mas virá também a noite, julgamento, juízo de Deus. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, vai contar-nos uma parábola que confirma exatamente tudo isso, o que o profeta Isaías escreveu. E eu gostaria que você abrisse comigo então, por gentileza, em Lucas, no capítulo 11.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, e nós vamos ler do 5 ao 8. 4 versículos apenas, 5 ao 8. Só para eu saber, quantos acharam? Me dão um sinal, por favor. Amém. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Esta é uma parábola muito conhecida como parábola dos 3 pães. E o Senhor Jesus está aqui confirmando com aquilo que nós lemos lá em Isaías, no capítulo 21, onde o edomita pergunta ao profeta: que hora estamos da noite? A que horas? E o profeta não responde: estamos a 10 horas da noite, ou são 11 horas da noite. Não está tratando desse tempo, mas ele responde: olha, virá manhã e virá também noite. Então, quando olhamos a princípio para essa parábola, logo notamos que ela fala de uma necessidade de uma perseverança na oração. E muitos pregadores, quando querem pregar sobre a necessidade de perseverarmos na oração, eles usam dessa parábola dos 3 pães. Isso está certo? Não tem nada de errado nisso. Mas essa parábola, ela tem algo a mais. Ela tem um significado mais forte do que um ensino quanto à perseverança na oração. Por mais poderoso que seja esse ensino de perseverança na oração, essa parábola nos apresenta algo a mais. E a minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender esse outro lado dessa parábola. Vocês sabem que toda parábola, ela tem um ensinamento central, tem uma mensagem central, e é isso que nós vamos então entender nesta manhã. Jesus nos conta que havia um homem em uma jornada, viajando, e por volta de meia-noite, esse homem está desesperado, agoniado, faminto, e finalmente ele encontra a casa de um amigo. Ele dá graças a Deus porque encontrou a casa desse amigo. Normalmente, no tempo de Jesus, não se usava muito viajar à noite. Por quê? Assim como hoje, ladrões e bandidos já existiam naquele tempo. Lembra da passagem dos 2 discípulos de Emaús, descrita lá em Lucas 24? O Senhor Jesus caminhou a tarde toda com os 2 discípulos de Emaús, conversando com eles, mas eles não conheceram que era Jesus. Quando chegaram em Emaús, eles pararam, porque eles iam entrar, eles moravam ali, e o Senhor Jesus fez menção de que continuaria o caminho.
Mas a Bíblia diz que eles forçaram Jesus a parar e convidaram Jesus a entrar, dizendo para Jesus assim: olha, fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Tem até o hino que diz: fica, Senhor, porque já é tarde. E eles estavam dizendo o seguinte para Jesus: é perigoso, até aqui nós caminhamos em 3, mas agora nós vamos entrar, você está sozinho, já declina o dia, logo vem a noite, entra conosco, fica conosco. E o Senhor Jesus, como um Senhor amoroso, nunca rejeita um convite, entrou e sentou com eles para se alimentar. E no momento do partir do pão, no momento da ceia, do alimento, Jesus vai consagrar tudo aquilo ao Pai. E nesse momento mágico, o momento da ceia sempre é um momento muito mágico. Abriram-se os olhos deles e eles reconheceram que estavam diante do Mestre amado do Senhor Jesus. Vocês conhecem a história. Então, já nos tempos de Jesus, não se costumava viajar à noite. Mas esse homem está numa jornada à noite, está viajando à meia-noite, porque ele não tinha um lugar para onde ir. E então ele encontra a casa desse amigo. Ele está aflito, com fome, precisando de ajuda. Bateu na porta do amigo, o amigo o reconheceu, abriu a porta, mas disse: olha, infelizmente eu não tenho nada para te ajudar. Eu te amo, você é meu amigo, eu quero te ajudar, mas eu não posso, não tenho. Mas fica um pouquinho aqui que eu vou ali na frente, tem um amigo que mora logo ali e eu vou pedir ajuda para você. Agora, de repente você pode estar pensando assim: pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que tudo isso tem a ver comigo? Eu tenho família para cuidar, eu tenho minha casa, eu tenho minhas despesas, eu tenho meus filhos para criar. O que tem a ver comigo essa história? Será que tem alguma coisa a ver? Sim, tem tudo a ver. Eu convido você a olhar a partir do seguinte ponto de vista. Esse homem, em uma jornada, esse viajante, ele simboliza toda a humanidade. A humanidade que caminha aflita, agoniada, desesperada, precisando de ajuda, clamando por ajuda. Eu olho às vezes para nossas criancinhas aqui na igreja e penso: será que as nossas criancinhas entendem? E é claro que elas não entendem das dores desta vida, das dificuldades desta vida. Será que elas são tão inocentes? Será que elas têm noção dessas coisas todas? Claro que elas não têm. Elas estão começando a viver essa vida. Um pastor contou que foi atender a uma irmã. Isso não aconteceu comigo. Um pastor que contou, eu creio que ele não inventou essa história. Um homem de Deus. Uma senhora uma irmã marcou um atendimento com ele, um aconselhamento. E ele disse que de longe já percebeu o olhar triste, o rosto sofrido daquela mulher. E quando ela se aproximou, ela disse: pastor, o inferno não existe. Ele disse: como?
Ela disse: não existe o inferno. Não pode haver um lugar pior do que esse aqui. O inferno é aqui mesmo. E o pastor, sem entender, perguntou: mas o que é que está acontecendo? Então ela disse: o meu marido é um bêbado, é drogado, ele me agride, ele me espanca, até que eu venha soltar sangue pela boca, pelo nariz e até pelos olhos. E sabe, pastor, o meu filho também, tal qual o meu marido, é bêbado e drogado. E o meu filho, em momentos de loucura, de tantas drogas, já tentou me matar. Eu só não cometo suicídio porque não tenho coragem de fazer isso. Mas não pode existir um lugar pior do que esse. Amados, esse é o retrato da humanidade que caminha perdida, aflita, desesperada, agoniada, gritando por ajuda. Esse é o retrato de muitas pessoas por aí, pelo mundo afora. Dores, lutas, sofrimento, tristeza, dificuldades, vêm sobre todo mundo, sobre os ricos, sobre os pobres também, sobre todos. Pastor, mas o senhor está sendo muito negativo. Não, eu estou sendo realista. Essa é a realidade dos nossos dias. E esse homem, esse viajante da parábola, bateu na casa do amigo. Ele estava desesperado, precisando de ajuda. Esse amigo não tinha nada para oferecer. Esse homem também não tinha nada, estava falido. Assim é a humanidade hoje. A humanidade hoje está falida moralmente. A humanidade hoje está falida espiritualmente. As nações do mundo estão falidas. Apesar de todo o avanço da ciência, da tecnologia, da medicina, apesar de todo o avanço do conhecimento, o homem não encontra uma resposta para os seus problemas. O homem clama por uma resposta para os seus problemas e ele não encontra. O homem não tem resposta, ele não sabe o que fazer, ele está perdido e é meia-noite. Já é meia-noite. A Bíblia então diz que aquele viajante bateu na porta do amigo, era meia-noite. Eu amo o Brasil. Eu acho o Brasil um país maravilhoso. Alguns podem discordar de mim, mas aprendi a amar o Brasil desde pequenininho, quando cantávamos o hino nacional, em fila, antes de entrar na classe de aula, cada um com a mão no ombro do outro. E era um tempo maravilhoso. Um tempo em que a gente respeitava os professores da mesma forma que a gente respeitava pai e mãe. E os professores marcavam nossas vidas. Me lembro com saudade dos primeiros professores, me lembro do nome deles, da fisionomia deles. Recentemente, entrei na internet, me lembrando de uma professora, e digitei o sobrenome dela. Falei, vou tentar. Encontrei uma filha dela morando em Cianorte.
E perguntei pela mãe dela, disse, cadê minha querida professora? Disse o nome dela. Perguntei, ainda é viva? Ela disse, está bem velhinha, mas é viva. Mora no Mato Grosso. Era um tempo maravilhoso. Nesse tempo eu aprendi a amar essa nação. Por quê? Porque o básico nós temos na mesa. Amém? Pelo menos o básico nós temos na mesa. Vai no Haiti. Vai na África. Um pastor foi fazer missões no Haiti. E quando ele voltou, ele nos relatou a situação lá, do que ele viu lá. Só dele falar, você fica comovido, com vontade de chorar. Só de contar. Um pastor se deparou com uma mulher faminta, sem ter o que comer, com uma criança no colo, faminta, e a criança mamando, ou melhor, tentando mamar, sugando aquele peito, mas não tinha leite. E aquela mulher então fitou o pastor, e ele disse, essa cena não sai da minha memória. Você sabe qual é o número? Quais são os números da fome hoje no mundo? 700 milhões. Não, você não ouviu errado. Eu não disse 700 pessoas passam fome no mundo. Eu não disse 700 mil pessoas passam fome no mundo. 700 milhões de pessoas vão para a cama toda noite com fome, porque não tem o que comer. A ONU estabeleceu uma meta, traçou um plano chamado Fome Zero, até o ano de 2030. Só que os números da fome, ao invés de diminuir, eles só aumentam. E a ONU já reconheceu e já declarou que não será possível cumprir essa meta do Fome Zero até o ano de 2030. Não vai dar. E se alguém hoje estiver pensando no futuro com muita riqueza, com muita prosperidade, está enganado. Completamente enganado. Esse tempo já passou. Por quê? Porque esta é a era da comunicação instantânea, da informação e do conhecimento. E essas três coisas mudaram o modo de vida, mudaram a cultura da humanidade. Comunicação instantânea, informação e conhecimento. É bíblico. O profeta Daniel, quando escreveu no capítulo 12, ele diz: no fim dos tempos, o conhecimento se multiplicará, o saber do homem aumentará, se multiplicará. E é esta a era em que nós estamos vivendo. Isso tem feito como que o tempo diminuiu. Coisas que antes se levava anos para realizar, hoje se realiza em poucos meses. Coisas que antes gastava meses para fazer,
hoje se faz em poucas semanas. Coisas que antes gastavam-se horas e horas para fazer, hoje se faz em poucos minutos. É meia-noite. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas virá manhã, esperança, alívio, mas virá a noite, julgamento de Deus, juízo de Deus. É meia-noite. As mentes mais brilhantes do mundo lutam, procuram desesperadamente por uma resposta para a humanidade e eles não encontram. Os homens mais sábios, os eruditos deste mundo, não conseguem encontrar uma resposta para os problemas do homem e não sabem o que fazer, não tem uma resposta. É meia-noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É meia-noite. Assim como aquele viajante, aquele homem numa jornada, aflito, desiludido, pobre, faminto, precisando de uma ajuda, assim, numa região cheia de ladrões, assim a humanidade caminha hoje. Bateu naquela porta do amigo, dizendo: eu preciso de ajuda. Hoje o mundo inteiro está nessa situação. E muitos dizem: se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse muita riqueza, eu daria um jeito, eu resolveria meus problemas. Quem foi que disse que dinheiro é solução, que dinheiro é resposta para os problemas da alma do homem? Hoje o mundo inteiro está nessa situação. Mas pastor, o senhor continua sendo muito negativo. Não tem uma palavra boa, não. Não tem uma esperança para o futuro? Sim. Sim, tenho. Mas não segundo o mundo. Temos um amanhã, temos esperança, temos alívio, mas não segundo os padrões deste mundo. Há esperança para você. Amém. A esperança para os seus filhos, tem esperança sim, mas não no sistema desse mundo. Só uma esperança. Só há uma esperança. Se os teus pés estiverem firmados na palavra de Deus. Se as tuas mãos estiverem seguras em Jesus Cristo. Note, eu não disse se os teus pés estiverem firmados na igreja A, B ou C. Se tuas mãos estiverem firmes no pastor A, B ou C, ou na religião A, B ou C, eu disse que só há uma esperança: que os teus pés estiverem firmados na rocha firme que é a palavra de Deus, e se suas mãos estiverem agarradas nas mãos de Jesus, porque este mundo não é dos ditadores. Os ditadores desse mundo não são donos deste mundo. Esse mundo é do Senhor Jesus. O Pai submeteu todas as coisas aos pés do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E Ele está voltando.
Ele está voltando. Prepara-te. O profeta Amós escreveu no capítulo 4, no verso 12: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Em outra palavra, ele está dizendo: prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Alceu, para encontrares com o teu Deus. O homem está falido, não encontra uma resposta, o tempo está acabando, é meia-noite, e eu quero falar um pouquinho com você também agora sobre o fundamento principal do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez, ao falar com você sobre o fundamento principal do Evangelho, eu venha chocar você, pelo menos no início. Depois eu vou explicar e você vai entender. Aquele homem que abriu a sua porta para o amigo viajante, e ele não tinha nada a oferecer para seu amigo. Ele era amigo do homem, ele queria ajudar, certo? Mas ele disse: não posso te ajudar. Sabe o que simboliza esse homem? Esse homem simboliza o ministério de Jesus, os milagres de Jesus. Ah não, pastor, agora o senhor está pregando heresias. Calma, eu disse que talvez você fosse ficar chocado, mas eu vou explicar. É isso mesmo que você ouviu. Esse homem que recebeu seu amigo viajante à meia-noite, não podia ajudá-lo, simboliza todos os milagres de Jesus que não podiam salvar a humanidade, e nem uma alma sequer, por mais maravilhosos que eles são, todos os milagres de Jesus, a vida pura de Jesus, de santidade de Jesus, não podia salvar a humanidade, não podia salvar nenhuma alma, nenhum pecador sequer. O nascimento virginal de Jesus, esse milagre extraordinário de Deus, não podia salvar a humanidade. Lembra do que o anjo disse a José? José, não tenhas medo. O que está aí dentro da Virgem Maria é do Espírito Santo. Nem mesmo esse milagre do nascimento virginal de Jesus poderia salvar a humanidade, muito menos uma alma sequer. Todos os paralíticos que Jesus curou não podiam salvar a humanidade. Todos os cegos que Jesus curou não podiam salvar nenhuma alma. Todos os endemoniados que Jesus libertou não podiam salvar nenhuma alma. Todos os mortos que Jesus ressuscitou não poderia salvar. Jesus tinha que morrer na cruz. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Todos os cegos que Jesus curou, todos os paralíticos que Ele curou, todos os endemoniados que Ele libertou, todos os mortos que Ele ressuscitou, tudo isso é maravilhoso. Nós pregamos sobre isso, nós pregaremos sempre sobre isso, nós cantamos sobre isso e cantaremos sempre sobre isso, mas tudo isso não podia salvar a humanidade. Ele tinha que morrer.
agonizando na cruz. Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue inocente de Jesus tinha que ser derramado. Ele sabia o quão terrível era morrer pregado numa cruz. Ele sabia que ele veio para isso. Ele sabia o quão doloroso seria, quão terrível seria esse momento. Tanto é que ele clamou ao Pai: Pai, livra-me disso. Livra-me desse cálice. E ele tinha tanta certeza que ele veio para isso, que o Pai o enviou para isso, que ele disse: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. E o Pai o livrou. O Pai o livrou. Não. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele tinha que morrer na cruz. Por isso nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós amamos a cruz, porque este é o símbolo, esse é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. O derramar do sangue inocente teve que acontecer. A cruz de Jesus é o fundamento principal, central do Evangelho. Não tem cristianismo sem cruz. Não tem salvação de alma nenhuma sem cruz. Não tem perdão de pecado nenhum sem a cruz. É o fundamento principal. Por isso o diabo luta desesperadamente para que não se pregue sobre a cruz. E ele faz com que pastores no mundo inteiro subam nos púlpitos e preguem abobrinhas, ou preguem qualquer outra coisa, menos a cruz, menos o poder da cruz, menos o fundamento principal do Evangelho, que é a cruz de Jesus e o sangue inocente dele derramado no Calvário. E muitos ainda acreditam num tal de poder do pensamento positivo. Não, se você pensar positivo, vai dar tudo certo. Isso é tratar com aspirina um paciente em fase terminal. Outros acreditam na doutrina da determinação. Se você confessar, se você determinar, vai dar tudo certo. É aspirina para tratar o doente em fase terminal. Outros ainda acreditam no poder da meditação transcendental. A meditação vai resolver o teu problema. É dar aspirina para o canceroso. Por que o mundo busca a paz desesperadamente e não encontra? Por que o mundo busca desesperadamente uma resposta para os problemas do homem e não encontra? Porque ignora a cruz de Jesus, porque não quer a cruz de Jesus. E se ele não tivesse morrido na cruz, eu e você estaríamos condenados ao fogo eterno do inferno para sempre. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem perdão de pecados sem derramamento de um sangue inocente. Nós podemos pregar qualquer coisa que o diabo não se incomoda, mas quando você prega sobre a cruz, o inferno estremece. O poder da cruz. Bem, eu preciso
finalizar essa reflexão nossa. Finalmente, aquele homem que está numa jornada à meia-noite, aflito, agoniado, precisando de ajuda, desesperado, ele simboliza esta humanidade que caminha por esse mundo desesperada, aflita, procurando uma resposta, procurando uma saída, mas rejeitando a cruz de Jesus. Ok, aquele amigo então recebe o seu amigo viajante na sua casa, não tem nada para dar, e ele vai pedir ajuda a um vizinho. Ele simboliza os milagres de Jesus, belos, verdadeiros, amamos, pregamos, mas não tem poder, não tinha poder para nos salvar. Jesus tinha que morrer, agonizar, derramar seu sangue inocente e morrer na cruz para nos salvar. E aquele vizinho? É aquele em que esse morador, amigo do viajante, vai lá na casa dele pedir ajuda. E ele diz: olha, nem me incomodes, eu já estou deitado com os meus filhos, a minha porta já está fechada. Sabe o que ele significa? Sabe o que esse vizinho simboliza? Ele simboliza Deus. A porta está trancada. Isso fala da impossibilidade do homem pecador chegar-se até Deus. Isso fala da impossibilidade do homem pecador alcançar o perdão, alcançar a salvação por si mesmo, por seus esforços. A porta está fechada. Há uma barreira, há uma divisão, há uma separação entre o homem pecador e Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está separado de Deus, inimigo de Deus, condenado ao fogo eterno. Mas aquele que está batendo a porta, aquele vizinho que está batendo a porta desse homem, que diz que a porta está trancada, é como se fosse Jesus ali. A porta está fechada, trancada. Impossibilidade do homem se aproximar de Deus. Queridos, será que Deus precisa de mim? Será que Deus precisa de você? Eu estou há vários dias ensaiando, tentando tirar um hino. Já escrevi o hino, já ouvi N vezes, já pus um tom, mudei o tom, vou tentar cantar, sai desafinado. Será que Deus precisa de mim? Se Ele tem bandas angelicais no céu, louvando a Ele dia e noite diante do trono de Deus, você acha que Deus precisa de mim? Você acha que Deus precisa de você? Se toda a humanidade tivesse se perdido, se toda a humanidade tivesse ido para o inferno, o céu estaria do mesmo jeito que está, lindo, maravilhoso, cheio de paz e alegria. Não mudaria nada o céu. Mas
esse homem batendo na porta do seu vizinho que diz: já é meia-noite, a porta está trancada. Era como se fosse Jesus Cristo ali de pé, com suas mãos chagadas, furadas pelos cravos, sangrando, com seus pés sangrando, furados pelos cravos, com uma coroa em sua fronte, sangrando. E o Deus Todo-Poderoso não resiste e abre a porta. A porta foi aberta. E ele disse: não apenas 3 pães, não só 3 pães, fique à vontade, pegue tudo o que você necessita. Diga graças a Deus. Era a mesma coisa que Jesus quebrantado ali, batendo na porta desse vizinho. Era a mesma coisa que o Jesus pregado na cruz, sangrando, chorando, estivesse ali batendo na porta, humilhado na cruz, pregado na cruz, morrendo na cruz, porque Ele nos amava. Ele nos ama. Ele ama o perdido, Ele ama o bêbado, Ele ama o drogado, Ele ama o pecador, Ele ama o assassino, Ele ama o criminoso. Ele só não compactua com o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele amou a mim e amou você. De tal maneira Deus amou o mundo, de tal maneira Deus amou a mim, de tal maneira Deus amou você, que deu, que doou, que entregou seu único filho, seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Declare isso, por favor. De tal maneira Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Muitas vezes nós criticamos o ímpio, criticamos o pecador, dizendo: eles vão para o inferno. Eles não vão para o inferno, eles já estão no inferno. Muitas vezes nós cristãos, e eu não sou diferente, não vim aqui jogar pedra em ninguém. Muitas vezes dizemos: não, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É verdade, estou no mundo, mas não somos do mundo. Mas estamos aqui por causa do mundo. O mundo é o nosso alvo. O perdido é o nosso alvo. Quando Jesus orou ao Pai por nós, Ele não pediu ao Pai que tirasse a nós do mundo, mas que o Pai nos livrasse do mal. Então o mundo é o nosso alvo, o perdido é o nosso alvo. Criticar o perdido, o condenado, não vai resolver. Dizer que ele vai para o inferno, ele já está no inferno. Sem Jesus, ele está no inferno. Jesus disse: quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Então era como se o próprio Jesus estivesse ali batendo a porta daquele vizinho que disse que a porta estava fechada. Então o Deus Todo-Poderoso não resiste, abriu a porta, não por causa daquilo que nós somos, mas
pela morte de Jesus Cristo, seu Filho amado, na cruz do Calvário. Era a única forma de se abrir aquela porta, era a única maneira de que aquela porta fosse aberta. E quando ele abriu a porta, ele disse: pega o que você quiser. Eu creio em Deus que você entendeu pelo Espírito o outro lado da parábola dos 3 pães. Amém? Por isso Paulo diz em Efésios 3, verso 12, que em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Deus. Oh, glória! Em Cristo Jesus a porta não está mais trancada. Em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Deus. E Paulo mesmo diz ainda em Efésios 2,18: por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Glória a Deus. Amém. É por Ele, foi por Ele, para Ele, e tudo por Ele. Lucas, nós lemos do 5 ao 8, e o último versículo que nós lemos diz assim: e lhe dará tudo o que houver necessidade. Eu amo isso. Note, ele não está dizendo que vai dar tudo o que você quer, é diferente. Ele dará tudo o que você tiver necessidade. E no verso seguinte, que nós não temos, mas é o 9, diz assim: pedi e será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus continua dizendo em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus. Curve sua fronte, por favor. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, a tua palavra é maravilhosa. Teus ensinamentos são maravilhosos e profundos demais para o nosso entendimento. Oh Jesus querido, aquela porta só poderia ser aberta pelo Senhor. Não havia outra maneira, a não ser por tua morte na cruz. E o Senhor sabia quão terrível seria esse momento. Nós te adoramos por isso. Nós te adoramos nessa manhã de Santa Ceia do Senhor. Nós te adoramos pelo privilégio de comer a carne do Cordeiro, de beber o sangue do Cordeiro. E o Senhor diz na sua palavra que quem não comer da sua carne, quem não beber do seu sangue, não tem parte com o Senhor. E quem não tem parte com o Senhor, terá parte com o inimigo. Não existem 3 reinos, só existem 2 reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. Por isso, Senhor, nosso coração se enche de alegria nesse momento, nesta manhã, por participarmos deste momento de ceia do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, na noite foi traído, tomou do pão, abençoou, deu graças e partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberem deste cálice, todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês estarão anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, condenação para si. Esse é o momento nós fazemos então uma autoanálise,
de confessar nossos pecados, de clamar o perdão, de clamar ajuda ao Senhor Jesus, para podermos então celebrarmos a ceia do Senhor dignamente. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, que era simples pão, mas se torna agora o símbolo do corpo do meu amado Senhor, Cristo Jesus, que morreu na cruz, para que a porta fosse aberta, para que eu tivesse livre acesso ao Pai, para que eu não fosse mais inimigo de Deus, e para que eu fosse agora concidadão do céu e família de Deus. Pai, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o sangue do Seu Filho que foi derramado na cruz do Calvário. E nós Te damos graças, Senhor, e glorificamos a Ti, Senhor, porque ali o véu foi rasgado, Senhor, e hoje nós podemos entrar, Senhor, na Tua presença, Senhor, com alegria, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder que a Ti pertence. Amém. Em memória de Jesus, comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos juntos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Dê graças a Deus. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Graças, Senhor. Graças, Pai. Graças, Pai. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Em nome de Jesus. Amém.